Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 467, capítulo 12, Gênese Mosaica. E depois que nós terminarmos o tema Os 6 Dias, nós vamos para o tema Perda do Paraíso. Então, são temas esses existentes na Bíblia, na Gênese mosaica, mas que eles não separam o joio do trigo para a humanidade. Então a humanidade não fica sabendo de fato, aí já é de fato, não fica sabendo de fato que criação é essa, o que Deus criou em 6 dias. E que perda do paraíso é esse? Não é? É óbvio que para aqueles fanáticos, o primeiro dia Deus criou o céu e a terra e a luz. Será que foi desse jeito mesmo? Nós não podemos nos contentar com isso, porque isso foge da astronomia, foge da geologia, foge da realidade. Como dissemos nos vídeos anteriores, do dia anterior, isso é inexistente, esses contos, que não passa-se de contos. Por que inexistente? Porque dá uma impressão de que Deus, ele passou a existir no momento em que ele, no primeiro dia, começou a criar tudo. Agora, nós temos que entender uma coisa: se Deus de fato começou a criar no primeiro dia, é porque de fato alguém o criou. Ele é obra de outro Deus, mais poderoso que ele. Ele é obra de um pai, de uma mãe. Isso significa que Deus tem uma família. Esse Deus aqui tem uma família. Pai, mãe, irmãos. O pai desse Deus aqui é mais poderoso do que ele. Porque mostra a Gênese mosaica, nos mostra que não só os planetas, a luz, o dia, a noite, o sol, as águas, os peixes, os pássaros, não só o universo, o infinito, começou daquele momento em diante, o teu início, como também daquele momento em diante Deus passou a existir. Então significa que Deus não existia.
Deus passou a existir. Alguém o criou. Só que eles não explicam quem criou esse Deus. Agora, a geologia e a astronomia, ciências essas que já provaram que esses períodos geológicos são inexistentes. Então tem alguma coisa aí que precisa ser estudada. Então, por isso que a gente está aqui, né? Para mexer na caixa de moribundo. Então, olha só para você ver. Kardec continua dizendo assim: além disso, nem todos os geólogos consideram o diluviano. O diluviano ele foi um período geológico da Terra. Você entendeu? O diluviano ele faz parte de um período geológico aqui da Terra. Ó, além disso, nem todos os geólogos consideram o diluviano como formando um período distinto, mas como um fato transitório e passageiro, que não mudou sensivelmente o estado climático do globo, nem marcou uma fase nova para as espécies vegetais e animais, pois que, com poucas exceções, as mesmas espécies se encontram assim antes como depois do dilúvio. Pode-se, pois, abstrair desse período sem menosprezá-lo da verdade. Então, nós temos que entender que o período diluviano, ele é fato, ele existiu. E que ele causou mudanças climáticas na Terra, sim. Só que muitos geólogos assim não consideram. Né? Então, nós vamos para a questão de número 5. O quadro comparativo aqui abaixo, em o qual se acham resumidos os fenômenos que caracterizam cada um dos 6 períodos, permite se considere o conjunto e se notem as relações e as diferenças que existem entre os referidos períodos e a Gênese bíblica. Nossa, mas Kardec é terrível. Então, olha só para você ver. Kardec montou um quadro como se fosse uma grade curricular. Ciência, né, que são período astronômico, e também Gênese. Então, ciência, né, o primeiro, período astronômico. No período astronômico, olha só para você ver, a aglomeração da matéria cósmica universal num ponto do espaço em nebulosa que deu origem pela condensação da matéria em diversos pontos, às estrelas, ao Sol, à Terra, à Lua e a todos os planetas. Estado primitivo, fluídico e incandescente da Terra, atmosfera imensa carregada de toda a água em vapor e de todas as matérias volatilizáveis, né? Então, a ciência crê
dessa forma. Agora, a Gênese, né? Já na Gênese de mosaica, primeiro dia, o céu e a terra, a luz. Isso é impossível no primeiro dia. Porque veja bem, o céu, o céu, o céu é mitologia. O céu, por ser mitologia, mesmo assim nós temos que crer que quando nós olhamos para as estrelas à noite, nós deparamos com o infinito, com a eternidade, com aquilo que não tem começo, não tem meio e não tem fim, como os universos, que não tem começo e não tem fim. Então, a ciência no período astronômico, aglomeração da matéria cósmica universal, isso é que está certo. Num ponto do espaço em nebulosa, que deu origem pela condensação da matéria em diversos pontos, às estrelas, ao Sol, à Terra, à Lua e a todos os planetas, estado primitivo, fluídico e incandescente da Terra. Atmosfera imensa carregada de toda a água em vapor e de todas as matérias volatilizáveis. Tá bom. Isso seria possível num dia. O período astronômico que nós acabamos de ler, seria possível tudo num dia? A criação do universo, de todas as suas matérias, de todas as suas nebulosas, galáxias, planetas e tudo. Seria possível num dia? Aí tem aqueles fanáticos que dizem assim, para Deus tudo é possível. Aí eu posso te dizer da seguinte forma, que se Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, se ele fizer isso, ele deixa de ser Deus. Porque isso é contrário aos desígnios do Criador, né? Então, o céu e a terra, a luz. Então, olha só para você ver o que se entende como período primário, né? Período primário. Endurecimento da superfície da Terra pelo resfriamento, formação das camadas graníticas, atmosferas espessas e ardente, impenetrável aos raios solares, precipitação gradual da água e das matérias sólidas volatilizadas no ar, ausência completa de vida orgânica. Isso tudo na Gênese mosaica se deu no segundo dia. O firmamento, né? Separação das águas que estão acima do firmamento das que lhes estão abaixo. É o que diz a Gênese mosaica. E mais nada. Então você observa o período primário, o
que o período primário, à luz da doutrina dos espíritos, nos esclarece. E a Gênese mosaica, apenas aqui do lado, o que ela nos esclarece, né? Então, se você quiser entender, você olha assim, ó, tem esse cronograma aqui, elaborado por Kardec. Vamos dizer assim, do lado esquerdo você vai ver aqui, ó, período primário. Esse é o verdadeiro. Aí você olha aqui, segundo dia. O que foi feito no segundo dia? Que Deus fez no segundo dia? Deus, no segundo dia, ele fez o firmamento, separação das águas que estão acima do firmamento, das que eles estão debaixo. Olha que coisa mais sem nexo. Tá, vamos para o terceiro dia. O terceiro dia, a Gênese, à luz da doutrina dos espíritos, nos diz assim, ó, período de transição. O que significa o período de transição? Que seria o terceiro dia da agênese mosaica. Ó, as águas cobrem toda a superfície do globo. Primeiros depósitos de sedimentos formados pelas águas, calor úmido, o Sol começa a atravessar a atmosfera brumosa, primeiros seres organizados das mais rudimentar constituição, líquens, musgos, fetos, licópteros, plantas herbáceas, vegetação colossal, primeiros animais marinhos, zoófitos, políperos, crustáceos, depósitos de rolha. Olha só, esse período. Esse é o terceiro dia. Ó, no terceiro dia aqui no terceiro dia, que é o período de transição que eu acabei de ler. Então, olha o que Deus fez no terceiro dia. As águas que estão debaixo do firmamento se reúnem, aparecem os elementos áridos, a terra e os mares, as plantas. No terceiro dia. Agora, nós sabemos que um período geológico, ele não se concretiza, né? Ele não se forma antes de 300, 400 milhões de anos. Então, no período secundário, à luz da doutrina dos espíritos, que é o quarto dia, olha só o que aconteceu no período secundário, que é o quarto dia. Superfície da terra pouco acidentada, águas pouco profundas e paludosas, temperaturas menos ardentes, atmosferas mais depuradas, consideráveis depósitos de calcários pelas águas, vegetação menos colossal, novas espécies. Isso no período secundário. Mas aí, na Gênese mosaica, Moisés já diz assim, ó, no quarto dia, Deus, olha o que Deus fez no quarto dia: o sol, a lua e as estrelas. O sol, a lua e as estrelas. Agora, você, com todo respeito, você tem noção de quantas estrelas existe no universo? Só Deus que sabe. O número é tão grande que só Deus sabe. Só, mais ninguém. Você entendeu? Agora,
Tudo isso feito num dia. E o pior é que tem gente que acredita nisso. Por que tem gente que acredita nisso? Porque as pessoas que acreditam nestas babaquices, com todo respeito, mas é babaquice mesmo, elas acreditam porque elas têm preguiça de estudar, elas têm preguiça de raciocinar. Porque você há de convir comigo que é muito mais fácil você ganhar o peixe do que aprender a pescar e pescar o próprio peixe. Pescar dá um trabalho imenso. Ainda mais quando a gente vai em alguns lugares que só dá canivetinho. A mensagem está aí. Só canivetinho. Eu, principalmente, olha, eu fui com um amigo meu, o José Carlos, numa certa represa, há uns tempos atrás, pescar. E o Zé Carlos falou para mim assim, falou assim, ó, você é muito ruim de pesca, você só vai pegar canivete. E eu gabando, né? Me gabando. Que isso? Vou pegar os maiores peixes dessa represa. Gente, levei uma lavada. E o pior é que o Zé Carlos, eu não sei, parece que estava benzido o anzol dele. Toda hora eu tirava cada peixe desse tamanho. E eu só canivetinho. Só canivetinho. Vó me aparece. Bonito, né, meu filho? Eu falei, obrigado, vó. E olha que eu não tomei banho ainda. Não é isso que eu tô dizendo, não, meu filho. Porque você é horroroso. Sim, tá. Humilhação, hein? O que você tá fazendo? Só não tá vendo que eu tô pescando? Aqui com o Zé Carlos aqui? Você não tem dó do reino, não, meu filho? Eu falei, vó, eu tô ajudando esse reino a evoluir. Porque toda vez que a gente mata um animal, o, o princípio etéreo dele retorna à erraticidade e depois ele reencarna numa forma mais evoluída. Ah, tá. Você pensa desse jeito? Não, não é que eu penso. É a realidade. Mas o teu livre-arbítrio está interferindo no processo evolutivo dos peixes. Por quê, vó? Porque eles têm um período de vida que não cabe a nós decifrar quanto tempo. Ai, tem que ter uma paciência com essa avó. Jesus, Maria e José, esconde ela. Olha, o dia que eu for pescar de novo, esconde vó e menino Jesus embaixo da minha cama. E não solta esses dois lá de baixo, não, porque senão eu tô perdido. Então, o Sol, a Lua e as estrelas. Só que Kardec, ele, logo mais adiante, ele faz essa interrogação. Porque, primeiro, esse Deus aqui, da Gênese mosaica, ele cria primeiro a luz. Não é? Ele cria primeiro a luz. E quase que por último, ele cria o sol
e as estrelas. Ué, até onde a astronomia e todas as outras ciências, a botânica, né? E a química, até onde todos, sabe? Toda a luz, né, que nós desfrutamos aqui na Terra, venha do Sol. Então, não há como criar a luz primeiro, né? E no outro dia criar o Sol. Seria a mesma coisa, por exemplo, eu apago esse interruptor, desligo o interruptor aqui de casa e digo assim para essa luz: que se faça a luz. Ela se acende. Você entendeu? Só que não é só ela. Nós vamos para o próximo vídeo. E eu vou dar sequência nesse assunto.